contribuição desta obra chamada Patrística, uma coleção, tá? Uma coleção chamada Patrística. Vou ler então um texto de uma obra importantíssima da igreja primitiva chamada Didaquê. Didaquê, um livro de instruções. Não é um livro canônico, mas era um livro muito recomendado e muito respeitado da antiguidade. Então, o subtítulo, temos aqui Vida Comunitária, Verdadeiros e Falsos Pregadores. Verdadeiros e Falsos Pregadores, na obra Didaquê, página 354, que nos diz: se alguém vier até vocês ensinando tudo o que foi dito antes, deve ser acolhido. Muito bom. Então, a primeira coisa é ter atitude semelhante à dos bereanos, né? Que analisava tudo o que era dito. Então, a igreja tem esta incumbência e o dirigente local precisa ensinar isso. Os professores de escola bíblica dominical precisam enfatizar isso. Que a igreja tenha a Bíblia na mão, que a igreja leia a Bíblia, que a igreja analise as mensagens, que não glorifique aquilo que não está entendendo, não se deixe levar por arrepio, não se deixe levar por emocionalismo, não se deixe levar por pressão de qualquer tipo. Então a pessoa vem pregar, tenta às vezes colocar alguma coerção por suposta espiritualidade ou suposta intelectualidade. Não se abale com isso. Deixe que a pessoa desenvolva a mensagem, e se essa mensagem estiver de acordo com os textos mencionados, então a igreja vai glorificar a Deus, e não na hora que tal ou tal pregador ou pregadora quer instigá-lo a isso, mas a glória deve ser para Deus. Então a glória só pode, a glorificação, o aleluia, a glória a Deus, manifestos diante daquilo que é entendido dentro da palavra de Deus e para Deus. Então, o nome do Senhor sendo glorificado pela mensagem bíblica que está sendo entregada. E só pode se entender se ela é bíblica ou não, uma vez que seja analisada, e analisada em conformidade com a Escritura. Então, o pregador precisa pregar subordinado às Sagradas Escrituras. Se ele se der essa liberdade de insubordinação, de ficar divagando por outras coisas, de ficar utilizando fontes estranhas, a igreja precisa rejeitar essa mensagem. A igreja precisa então deixar muito claro que essa mensagem não está sendo recebida, ok? Ó, isso aqui é Didaquê, viu? Tá? Século II, né, da era cristã, século I, século II da era cristã, ok? Vamos lá. Mas se aquele que ensina for perverso e expuser outra doutrina para destruir, não lhe deem atenção. Exatamente isso que a gente estava incentivando aqui agora. Ignore. Já vi uns que chamaram a igreja até de Laodiceia, porque não estava dando glória a Deus às besteiras que ele estava falando. O problema é que ele não tinha conhecido ainda uma igreja madura. E aí, quando ele começou a enrolar e encher linguiça, e a igreja esperando ele pregar algo bíblico, e uma vez que a gente não estava correspondendo às maluquices que ele estava falando, aí caiu em desespero. Aí tentou apelar, tentou coagir as pessoas, mas não adianta. Ignore, dê um gelo. Em algum momento, ou ele vai voltar para a Bíblia, ou vai cair fora, tá certo? Contudo, se ele ensina para estabelecer a justiça e o conhecimento do Senhor, vocês devem acolhê-lo como se fosse o Senhor. Muito bem, recebê-lo como o Senhor, uma vez que ele está proclamando, está pregando, edificando vidas na palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, subordinado à palavra do Senhor Jesus Cristo. Quanto aos apóstolos e profetas, procedam conforme o princípio do Evangelho. Todo apóstolo que venha até vocês seja recebido como Senhor. Muito bem, essas grandes lideranças que fundam igrejas onde não havia nenhuma delas. Então, até hoje existe apostolado. Não existe título de apóstolo, mas existe função do apostolado. Exercer o apostolado é você levar o evangelho para um lugar onde não haviam igrejas. E você funda ali a primeira igreja. E você cuida dessa igreja. E essa igreja cresce, floresce e surgem outras igrejas de dentro daquela. E você é o apóstolo dessas igrejas. Até hoje, até em 2022. Então alguém torna-se o pioneiro do evangelho em determinado lugar. E as igrejas nascem ali da obra missionária realizada por ele. Ele é o apóstolo daquelas igrejas. Pronto. Ele não precisa do título. Como título, ele é um missionário, é um pastor,
é um presbítero, não tem título nenhum, é um cristão que foi lá e exerceu o chamado do Espírito Santo de Deus. Títulos, Paulo, no começo das cartas, ele não colocava Paulo apóstolo, colocava Paulo escravo. Paulo Rodulas, escravo de Cristo. Pronto, é um ótimo título para qualquer um. Quanto aos apóstolos e profetas, procedam conforme o princípio do Evangelho. Ele não deverá, olha aqui, isso aqui é especial, isso aqui é fundamental, isso aqui desde essa época para nossa, tá certo? Ele é extremamente atual. Todo apóstolo que vem até vós, ele não deverá ficar mais que um dia, ou se for necessário, mais outro. Não deverá ficar mais que um dia, ou se for necessário, mais outro. Então, o próprio sentido do termo apóstolo, apostelo, tá certo? Enviado, dá a ideia de alguém que está em trânsito, está em movimento, que está levando o evangelho adiante, está proclamando o evangelho adiante. Então, apóstolo que fica enclausurado em certo lugar não faz nenhum sentido, certo? Então, ele não está fazendo jus. É que nem missionário que fica também só transitando por aqui. Não é missionário, querido. Missionário está na missão. Então só faz sentido, o médico está operando, o padeiro está fazendo pão, o mecânico está consertando o carro. Então, fora dessas atribuições, não faz sentido. Não está em aplicação, não está em uso, não está desenvolvendo, tá certo? O seu chamado, o seu ministério. Então ele diz, ficou um dia, abençoou vocês, pregou, ensinou, instruiu, comunicou, tá certo? A verdade do evangelho. Vai ficar mais um, talvez, se cansou, vai discutir mais alguma questão, amém. Depois disso, já desconfie. Depois disso, já cai o crédito dele, tá certo? Já começa a cair o conceito dele. Esse apostolado dele já começa a ficar sob suspeita, ok? Se ficar por 3 dias é um falso profeta. Então ele não dá nem margem, já diz logo. Se ficar mais que isso, já é falso profeta. Está enrolando, já está embaçando e já quer se aproveitar de vocês. Já quer sugar o sangue de vocês. Não é um apóstolo, não é um profeta, é um aproveitador. Ok? Então, era muito claro. Ao partir, o apóstolo não deve levar nada a não ser o pão necessário até o lugar em que for parar. Se pedir dinheiro, é um falso profeta. Coisa extraordinária, né? Que coisa extraordinária. Não coloquem à prova e nem julguem um profeta que em tudo fala sob inspiração, que é um homem de Deus, um profeta de Deus. Não ficar pondo à prova no sentido de inviabilizar o seu ministério, dificultar o seu ministério. Então, se há provas necessárias, testemunho de vida, palavra de Deus, comportamento, então tudo isso. Então, facilitar no sentido de cooperar para que ele possa fazer a obra de Deus e partindo continuar esta obra de Deus em outras igrejas, em outras congregações. Muito bem. Pois todo pecado será perdoado, mas esse não será perdoado. E aí, claro, não é um documento canônico, tá? Então, tem algumas coisas aqui que a gente não precisa aceitar absolutamente. Nem todo aquele que fala inspirado é profeta, a não ser que viva como o Senhor. É assim como vocês reconhecerão o falso e o verdadeiro profeta. Todo profeta que sob inspiração manda preparar a mesa não deve comer dela. Caso contrário, trata-se de um falso profeta. Por quê? Aí você tem a situação do aproveitador. Então a questão central aqui é aquele que está priorizando a obra de Deus, aquele que está priorizando o ministério que ele está exercendo, ou aquele que está tentando angariar algum tipo de vantagem pessoal. Então ele manda preparar a mesa, por quê? Porque ele quer encher a barriga. Então ele está manipulando a sua autoridade como profeta para coagir as pessoas a lhe dar algo, coagir as pessoas a lhe beneficiar com algo. Se ele está exercendo isso em benefício próprio, ele é falso. Ele é falso profeta. A sua prioridade não é o reino de Deus, a sua prioridade não é a glória de Deus, é a sua própria barriga. Então essa é a questão. Ele está colocando isso de forma muito clara aqui. E isso é muito válido para hoje. A situação de hoje pode ser analisada à luz desse documento. E a gente tem visto aproveitadores em diversos lugares, em diversas situações e dos mais diferentes níveis. Então isso é muito aplicável aos dias atuais. Tá certo? Esse documento
essas verdades que estão sendo trazidas aqui, elas são válidas de forma extraordinária para a nossa situação. Todo profeta que ensina a verdade, mas não pratica o que ensina, é um falso profeta. E aí você vê muitas das vezes na mídia, tal pregador, ou tal que se diz apóstolo, ou tal que se diz profeta, que a pregação é muito boa, a palavra é muito impactante, tá certo? Os gestos, né, o movimento que ele consegue provocar, né, como ele consegue induzir as pessoas a um determinado frenesi, né? Então as pessoas choram, as pessoas riem, as pessoas ficam numa convulsão de sentimentos, né? Numa efusão de sentimentos. E quando você olha para essa situação, para essa pessoa em outros contextos, em outras situações, em outros momentos, você começa a descobrir muitas situações, começa a descobrir muitas atitudes que trabalham contra a sua mensagem, que trabalham contra o seu ministério, tá certo? Situações que envergonham o evangelho, nas quais o nome do Senhor não é glorificado, mas sim é alvo de escândalo, né? Devido a posturas, devido a atitudes, devido a falas, devido a comportamentos. E muitas pessoas são indulgentes com essas. Ah, mas prega muito bem, você viu a mensagem dele? Ah, mas assim, é uma pessoa muito famosa, uma pessoa que tem muitos seguidores, é uma pessoa muito conhecida. E daí? Diante de Deus, o que isso vale? Diante de Deus, o que isso importa? Se a pessoa tem muitos seguidores, se a pessoa está à frente de uma mega igreja, se a pessoa tem muito sucesso empresarial, né, artístico ou de mídia, diante de Deus isso vale o quê? Isso vale para quê? No mundo celestial, isso vai contar para quê? Quando se apresentar diante de Cristo, e ele disser, não vos conheço, apartai-vos de mim para o fogo eterno, porque não vos conheço. Toda aquela mídia valeu de quê? Então você tem essa situação em que o critério de Cristo é diferente do nosso. E aí é interessante esse documento porque estão aplicando esse critério. Então, não tem testemunho, não presta. Se prega bem, não interessa. Né? Se tem uma desenvoltura, um talento, chama atenção, canta bem, não interessa, é lixo. É como uma coisa falsificada. A melhor falsificação é a que mais parece com o original. Você quer uma ótima falsificação? É que engana grande parte das pessoas. Somente um perito olhando para certos aspectos, não, isso aqui é falso, porque está diferente nisso aqui, mas é o que ninguém percebe de modo geral. Então, eis aí a boa falsificação. Então, pregadores falsos, pastores falsos, profetas falsos, parecem-se muito com pessoas, homens de Deus de verdade. Então, essa é a característica da boa falsificação. Engana muita gente. Então, é essa a situação. Não tem testemunho? Não presta. Acabou. Não tem como sustentar. Prega, mas não vive? Então, tchau. É lixo. Não se aproveita. Todo profeta comprovado e verdadeiro que age pelo ministério terreno da igreja, mas não ensina a fazer como ele faz, não será julgado por vocês. Ele será julgado por Deus. Assim também fizeram os antigos profetas. Se alguém disser sob inspiração, dê-me dinheiro. Opa! Aqui. Essa aqui foi direto para a atualidade, né? Se alguém disser sob inspiração, dê-me dinheiro, ou qualquer outra coisa, não o escutem. Não escutem, desprezem, ignorem, fechem as portas, fechem as oportunidades. É um falso profeta, é um falso líder, é um falso pastor, é um falso pregador, ok? Não é da parte de Deus, não veio da parte de Deus. Agora, se ele pedir para dar a outros necessitados, então ninguém o julga. Aí tem a situação em que ele está, por exemplo, como Paulo levantou ofertas. Paulo levantou ofertas para levar para os pobres de Jerusalém. Então ele estava diretamente envolvido num trabalho para abençoar o próximo, abençoar os necessitados. Então ele angariou fundos, né? Aquele levantamento de verbas foi para abençoar a vida de outras pessoas. Então nós temos aí alguns princípios norteadores. É para o bem próprio, como a gente tem visto aí, pessoas envolvidas com o evangelho, vivendo vidas nababescas. Então, se a pessoa tem uma empresa, e não empresa vinculada à igreja, tá? Então tem igreja aí abrindo, pegando dinheiro da igreja e injetando em empresa de telecomunicação, ou pegando dinheiro da igreja e injetando em instituição financeira,
tá certo? Injetando na sua própria empresa, mas é um dinheiro que veio da igreja e não pode ser injetado num projeto particular de enriquecimento próprio, tá ok? Nós temos um desvio aí, um desvio absurdo, um roubo, né, de dinheiro que entrou para a igreja, tá certo? Para fortalecer a ação da igreja, a ação comunitária, a ação da igreja no sentido de expansão, no sentido de sustento de missionários, sustento de escolas, de caridade, e pega-se esse dinheiro e injeta num projeto particular de enriquecimento próprio. Você tem essa situação que é uma situação de roubo, são ladrões, são cães gulosos que têm feito isso, tá ok? Ou então pessoas que, a pretexto de estarem recebendo algum tipo de gratificação, algum tipo de auxílio por parte da igreja, este auxílio se torna tão extraordinário, tão avassalador, que proporciona a ele a oportunidade de viver uma vida nababesca, com carros mais caros, com as roupas mais caras, vivendo nos lugares mais luxuosos, com o dinheiro da igreja, com o dinheiro dos dízimos. Isso faz sentido diante da ótica do Evangelho, diante das orientações de Cristo, tá certo? Do paradigma de Cristo, quando ele fala, por exemplo, para não levar nem ouro consigo, nem prata, nem nada precioso, somente depender do reino de Deus. Claro que a gente não precisa levar essa análise a um ponto exorbitante. Então, sabemos que as pessoas necessitam, e você, olhando para outros textos da Sagrada Escritura, é justificável sim que a pessoa se beneficie, uma vez que ele é um trabalhador do Evangelho, ele é um obreiro do reino de Deus. Então ele ensina, ele prega, ele aconselha, ele dedica sua vida ao reino de Deus, preparar uma mensagem, um ensino, visitar pessoas, auxiliar, né? Cuidar dessa comunidade, se dedicar a ela, entregar a sua vida para ela, no cuidado dela. Então ele se beneficia também disso. Se beneficiar disso para o seu sustento é uma coisa. Então tem um carro, tem uma casa, se veste razoavelmente bem, tá certo? Tem o seu sustento. É muito diferente do que você arrancar, dirigir, tá certo? O dinheiro dessa instituição, da igreja local, para fins de enriquecimento próprio, para fins de você viver uma vida de altíssimo padrão, o que não pode se justificar na ótica do Evangelho. Então você tem, por exemplo, o conselho. Se ele vai seguir com seu ministério, né, vai se deslocar, o que vocês vão fazer? Vão lhe dar pão suficiente para chegar até a próxima igreja, porque a próxima igreja vai assumir daí. Então ele chegou lá, vai pregar, vai ensinar, vai ficar lá 1, 2 dias. No terceiro já tem que estar com a mala pronta para ir embora, e a igreja vai lhe dar o sustento para chegar na próxima. É assim a vida daquele que está integrado, está dedicado a viver, a entregar sua vida para o reino de Deus. Ele não pode se enriquecer, não pode viver de forma regalada, luxuosa, em cima dos bens alheios, em cima daquilo que foi investido no reino de Deus para benefício da igreja como um todo. Então você tem nos padrões da igreja de Atos dos Apóstolos situações nas quais a igreja assume responsabilidade sobre as viúvas. Aí você tem todo aquele critério que Paulo traça para Timóteo sobre aqueles que são verdadeiramente viúvas. Você tem a situação daqueles que são necessitados e que a igreja os acolhe. Então a igreja tem sim esse papel em relação aos domésticos da fé, em relação àqueles que são ligados a ela, que estão na comunhão com ela. Tá certo? Que precisam ser alcançados, precisam ser atingidos. Então a verba que entra na igreja é para atender a essas necessidades. Uma escola, tá certo? Para trazer um ensino de qualidade, uma creche, um orfanato, tá certo? Um asilo, né? Até um sanatório, talvez, auxiliando a comunidade local, abençoando a comunidade local, tá ok? Para que possa então demonstrar em ação, como o Tiago fala, não adianta a fé somente em palavras. A pessoa chega para ele e diz, né, que tem fé. Ele diz: mostra-me a tua fé sem obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas obras. Como é que a igreja demonstra então para o mundo que ela tem fé em Deus? Obras, ação, tá certo?
colocando isso em funcionamento. E como que será possível se o dinheiro que entra na igreja for bem administrado? E como será bem administrado se as pessoas que estão à frente forem comprometidas com o padrão de Cristo, que esta igreja do século I tinha, tá, ok? Que essa igreja do século I manifestava. Quando a gente vê um documento desse, é maravilhoso a gente olhar para isso, porque é alguém que estava muito próximo do princípio da igreja de Atos dos Apóstolos e que expressou isso num documento para que isso fosse ensinado, para que isso fosse difundido. Olha, é assim que deve se comportar. Esse é o padrão, tá certo? Esse padrão precisa ser resgatado. Precisamos resgatar para a igreja atual. A igreja atual olhar para esse padrão com relação a comportamento, né, com relação à gestão, com relação à administração, com relação a comprometimento com a obra de Deus, com o reino de Deus, tá ok? Então, olhando para essa leitura que eu acabei de fazer e os textos bíblicos que estão em tela, nós temos o seguinte, ó. 1 Coríntios 9, 7 a 11 diz: quem serve como soldado às suas próprias custas? Quem planta uma vinha e não come de seu fruto? Quem apacenta um rebanho e não bebe de seu leite? Não digo isto do ponto de vista meramente humano. A lei não diz a mesma coisa? Pois está escrito na lei de Moisés: não amordace o boi enquanto ele estiver debulhando o cereal. Por acaso é com bois que Deus está preocupado? Então ele fala, é uma metáfora, meu querido. Deus não está tão preocupado assim com os bois, com os animais. É uma metáfora para falar acerca do trabalhador, para falar acerca daquele que está fazendo a roda girar, está fazendo as coisas acontecer, está pregando o evangelho, está evangelizando, está aconselhando vidas, está lutando pelas vidas no reino de Deus. Então não amordace a boca daquele que está fazendo essa engrenagem funcionar. Então é justo se beneficiar, é justo ter a sua subsistência. O que não é justo é uma minoria se lucupletar, tá certo? Desse investimento no reino de Deus para seu benefício próprio. Isso é um absurdo, isso é um roubo, tá certo? E Deus é que vai cobrar. Não é certamente por nossa causa que ele o disse? Sim, isso foi escrito em nosso favor. Porque o lavrador, quando era o debulhador, porque o lavrador, quando ara, e o debulhador, quando debulha, devem fazê-lo na esperança de participar da colheita. O arador, quando ara, está arando a terra, né, está abrindo sulco na terra para depositar a semente. O debulhador está colhendo aquele resultado. Tanto aquele que arou quanto aquele que debulhou estão na esperança, né, de participar na colheita, ter os seus benefícios, ter a sua parte. Assim também aqueles que estão trabalhando no reino de Deus também participam, também se beneficiam, tá certo? Também tem aí o seu benefício. Mais para frente, no documento de Daquê, fala até dos profetas e ensinadores. Então, se alguém tem alguém dentro dali da igreja local que é usado pelo Espírito Santo como profeta, e o profeta certamente tinha uma envergadura de importância ainda maior nessa época, os textos eram escassos, os ensinadores eram escassos, então alguém que assumia essa função profética e era usado pelo Espírito Santo de Deus para trazer essa instrução, essa orientação, esse aconselhamento, e também os ensinadores que estavam aí se aprofundando no texto e comunicando esse ensino, ele fala acerca de ser justo sustentar essas pessoas, ser justo a igreja cuidar delas particularmente, para que eles possam dedicar a essas funções de forma integral, tá certo? Possam dedicar de forma integral a isso. Não é certamente por nossa causa que ele o diz, assim, esse aqui eu já li. Se entre vocês semeamos coisas espirituais, seria demais colhermos de vocês coisas materiais? Paulo, na primeira carta que ele escreve a Coríntios, capítulo 9, versículos 7 a 11. Também na carta que ele escreve aconselhando Timóteo, capítulo 5, versículos 17 e 18, ele diz: os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino, pois a Escritura diz: não amordace o boi enquanto está debulhando. Muito bem. O trabalhador merece o seu salário. Ele repete nessa instrução na carta que ele escreve a Timóteo. Então você tem o presbítero, e o presbitério é a
o grupo ligado diretamente à liderança local, o grupo ligado diretamente ao trabalho exercido pelo pastor. Então, dentre os presbíteros, um dos presbíteros é colocado como pastor, é colocado como superintendente, o administrador local, tá certo? Para gerir aquela comunidade, aquela igreja local. E os presbíteros são seus auxiliares diretos, que estão empenhados então naquele ensino, naquele aconselhamento, naquela direção, presidindo o culto, por exemplo, né, a liturgia do culto. Então, esses estão envolvidos com a obra de Deus. E é justo então que eles tenham algum benefício desse trabalho que exercem. É justo que tenham uma subsistência, não é justo que tenham um aproveitamento para uma vida nababesca, uma vida de exageros, de excessos, tá ok? Isso é injusto. Isso é de fato uma afronta ao reino de Deus, uma afronta à obra de Deus. Então é o que tem mais visto, é o que tem mais escandalizado na atualidade e é um dos graves erros da igreja da atualidade. Pessoas que estão se aproveitando dela e não estão cumprindo com as suas funções, não estão cumprindo com aquilo que está muito claro nos textos da Sagrada Escritura, nos Evangelhos, nas cartas, até no Antigo Testamento, com relação à prioridade de Deus em auxiliar, em prestar um apoio, em prestar uma ajuda ao pobre, ao necessitado, à viúva, ao órfão. Falta muitas das vezes esta iniciativa, esta ação, que é obrigação daqueles que servem a Deus. Agendamentos, é o que ele vai discutir aqui. Ó. Então, levantei essa questão, né, do auxílio, né, do recurso, esse texto que eu trouxe sobre o comportamento correto de um profeta, de um apóstolo, como a igreja deve analisar isso. Quando a igreja deve rejeitar, né, diante de uma pregação herética ou diante, né, de um comportamento errôneo, né, um mau testemunho. Então, quando a igreja deve rejeitar certas pessoas. Então, olhando para tanto o texto como os versículos citados, ele fala sobre agendamento, ele fala sobre cancelamento de agenda, ele fala sobre leiloamento de agenda, maneiras de gratificar o evangelista, critérios para gratificar pregadores itinerantes, despesas, cuidado com mercenários, cuidado com penetras e pregadores sensacionalistas. Sobre agendamento, o que eu quero destacar é que quando é agendado e quando você dá então a oportunidade de alguém vir até a congregação entregar a mensagem, como foi feita essa análise, tá certo? Da pessoa a quem será dado o microfone. Então você tem a situação na qual você deu a oportunidade que essa pessoa fosse ao púlpito e você entregou o microfone. A partir daquele momento, essa pessoa pode abençoar a vida daqueles que estão ouvindo com a palavra de Deus, com a ministração abençoada da palavra de Deus, ou ele pode matar pessoas ali com uma ministração completamente absurda, desprovida de doutrina, desprovida de direção do espírito, desprovida de amor cristão. Então, como eu já vi situações em que pessoas foi confiado a elas o microfone e elas não tinham nenhuma qualificação, não tinham nenhuma condição de estarem ali abrindo a boca para falar ao reino de Deus, para falar à igreja de Cristo. E nós temos situações nas quais há visitantes ali que não estarão em outra oportunidade. E há pessoas ali que, dependendo daquilo que for ministrado, aquilo que for pregado, não voltarão. Pessoas que estão lutando para permanecer no Evangelho. Então é muito sério. Você precisa conhecer você mesmo. Ou se você tem alguém, seu auxiliar de confiança, ok? Que você sabe que tem uma análise crítica, tá certo? Que também tem critérios, porque tem pessoas que você confia que infelizmente não tem critério de análise. Porque é amigo do amigo, porque é parente, porque viu no Facebook. É um risco, e o risco vai ser sobre você, líder. O risco vai ser sobre você, dirigente. Então, mesmo, não, foi o presbítero que convidou, não interessa. Quem é o dirigente dessa igreja? Quem é o pastor dessa igreja? É você. Então, se a pessoa a quem foi entregue o microfone falar loucuras, heresias, besteiras, e escandalizar, e isso trouxer até a morte espiritual de alguém, a responsabilidade é sua. Então, você precisa estar diretamente envolvido com isso. Quem é esta pessoa? Qual é o seu testemunho? De onde ela vem? A que igreja está ligada? Qual o pastor que pode dar referências acerca dela? Tá ok? Então, se não houver
esse conhecimento, essa análise, não dê, negue, não agende, não aceite. A responsabilidade é sua. Você está presidindo, você está cuidando de algo que não é seu. É como se